palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus desse final de semana nos traz Nossa Senhora. Hoje nós temos o Cenáculo de Maria participando da liturgia. Que bonito. Nossa Senhora da Conceição. Porque Nossa Senhora da Conceição significa aquela que foi concebida sem pecado. Nossa Senhora é a única mulher, única, que nasceu sem o pecado original. Ela nasceu já de Santa Ana sem o pecado original. Mas o que é o pecado original? Quando nós ouvimos na primeira leitura esta conversa de Deus com Adão e com Eva, Deus cria no início do mundo uma aliança, um ato de confiança para com o homem. Adão e Eva representavam toda a humanidade. E Deus, ao criar o mundo, faz um trato, uma aliança, num gesto de confiança com a humanidade, onde Deus iria reinar, Deus iria cuidar da humanidade. E o homem deveria olhar para cima e dizer: sim, Deus, nós estamos aqui guiados e orientados por Ti. Mas Adão e Eva quebram esta aliança. Não como nós costumamos ouvir culturalmente, que foi por algum gesto sexual, de sexualidade, ou qualquer coisa assim. Não, o pecado original não é isso. O pecado original é o ato de Adão e Eva desobedecerem a Deus. Nós ouvimos na leitura, primeira leitura, que Adão se encontra com Deus e Deus faz um interrogatório com Adão. A primeira pergunta que ele faz para Adão é: Adão, onde tu estavas? E Adão diz: eu estava no jardim, me escondi de ti porque eu estava nu. E aí Deus pergunta: por que tu achas que tu estavas nu? Mas percebam, o que significa Adão estar nu? Significa que o pecado estava estampado no rosto de Adão. Eles comeram do fruto que Deus tinha pedido para eles não comerem. Eles foram lá, apanharam da árvore e comeram. Ou seja, desobedeceram a Deus. Quando uma criança desobedece os pais e faz o contrário do que o pai está dizendo, a criança está querendo dizer: eu tenho a minha vontade, eu tenho autoridade sobre ti. E assim Adão fez com Deus, para dizer o quê? No fundo, Adão queria dizer: eu sou Deus e não tu. E quando Adão desobedece então a Deus, Adão corta essa aliança, esse trato que era: Deus reina e o homem aqui na terra segue orientado por Deus. Adão quer caminhar por si só, sem Deus. E isso é o pecado estampado, o pecado original que está na cara de Adão e que Deus percebe. E quando Deus pressiona Adão, Adão diz o quê? Eu estava escondido no jardim, porque me sentia nu. E aí Deus diz: então tu comestes aquele fruto que eu disse para tu não comeres. Por que fizestes isso? E Adão, pressionado, com medo, sabendo que tinha errado, o que ele faz? Joga a culpa para Eva. Foi por causa daquela mulher que tu me destes para estar ao meu lado que eu comi aquele fruto. E Adão vai até Eva e questiona aquela mulher: por que tu fizestes isso? E Eva diz o quê? Foi por causa da serpente que mandou eu comer. Ou seja, o mal vai se propagando. Da mesma forma que o pecado original, essa quebra, essa desligação desta aliança de Adão com Deus, foi tão forte que perdura até os dias de hoje. E como nós somos descendentes de Adão e de Eva, Eva significa a mãe de todos, nós hoje, quando nascemos, somos portadores deste pecado original. A vontade de ser Deus, a vontade de desobedecer a Deus. E por que no batismo nós somos limpos, purificados deste pecado original? Quem aqui já fez um enxerto em alguma planta ou já comprou uma planta enxertada? Levanta a mão. Alguns já? Como é que funciona uma planta enxertada? Você tem o tronco de uma árvore que tem a energia, a força. Você pega o galho de outra árvore e enxerta naquele tronco. Quando nós somos batizados, é assim.
Deus, Jesus é este tronco que tem força, que tem energia. E nós, pelo batismo, somos enxertados em Jesus. Somos grudados nele. E por que Jesus não tem o pecado original? Quando Adão quebrou o pacto com Deus, Deus poderia muito bem ter acabado com a humanidade. Chega! Mas Deus tem tanta misericórdia e tanto amor, que Ele faz o quê? Ele resolve Ele mesmo se encarnar aqui na terra, através de Jesus, que é o que nós vamos viver no Natal. Deus desce à terra em formato de homem e traça um novo plano. Jesus, tu deves morrer crucificado na cruz para a ressurreição. E isso explica por que no dia da Páscoa de Jesus, da sua crucificação, por que Jesus, quando o soldado olha para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, então tu podes muito bem descer da cruz. Jesus não desce da cruz porque ele faria igual a Adão. Jesus continua escutando a vontade de Deus e se entrega na cruz. E por isso, através de Jesus Cristo, se recria de novo essa aliança com Deus, permitindo que nós, quando por livre e espontânea vontade decidimos nos ligar, nos enxertar em Jesus através do nosso batismo, nós somos limpos do pecado original, porque Jesus não quebrou a aliança. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, meus irmãos, é esta: Nossa Senhora foi liberta. Por quê? Se Jesus não tinha o pecado original, aonde que Jesus nasceu? Do ventre de Nossa Senhora. E Jesus poderia nascer de um ventre que possui pecado original? Não. Tudo já estava previsto desde o início da criação. Maria já nasce de Santa Isabel, não possuindo o pecado original, porque ela ia ser a mãe de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para a figura de Nossa Senhora, olhar para ela que não possui esse pecado original, para que nós possamos também nos libertar dele. E essa é a reflexão que agora eu quero deixar para cada um de nós. Que foi a reflexão onde eu, sentado na frente do Sagrado, na frente do Santíssimo de Jesus, conversando com ele para montar essa reflexão, comecei a escrever e escrevi essa reflexão, esta homilia, pensando na minha vida, pensando em mim, em tudo que eu possa ter passado, seja na vida da família, na vida do seminário, na vida da comunidade, nas paróquias onde passei. Fiz a homilia pensando em mim. E agora eu quero partilhar ela com vocês. Quando Deus pergunta para Adão: onde tu estavas? Por que tu não estavas aqui comigo? Adão diz o quê? Eu estava escondido no jardim. Me senti nu. Adão tinha errado? Sim. Mas quando Deus chama para estar junto dele, Adão fugiu. E quando Deus chama Adão e diz: tu comeste deste fruto? Quem fez tu comer? Adão, ao invés de bater no peito e dizer eu errei, Adão pega e joga a culpa para Eva. Assim como Eva joga a culpa para a serpente. E assim vai se propagando o pecado original. Sabe como que o pecado original se propagou até hoje na humanidade? Através da fofoca, através da mentira. A fofoca e a mentira, esse é o pecado original. Porque nós escondemos da humanidade que nós somos seres humanos, que devemos obediência a Deus. Adão e Eva mentiram e fizeram fofoca no início da humanidade. E esse pecado é tão grave, que ele destruiu uma humanidade inteira. E precisou que Deus descesse à terra novamente para consertar as coisas, para organizar de novo o mundo. A fofoca e a mentira destroem uma família. Eu sei, porque eu passei isso. A fofoca e a mentira destroem uma comunidade de seminário. E cada vez eu venho mais percebendo que a fofoca e a mentira podem destruir uma comunidade, uma paróquia. Esse pecado que vem se propagando há tantos anos não é obra de Deus, é obra do demônio.
E se eu me entrego ao luxo de mentir e de fazer a fofoca, quando eu minto para o outro, eu estou mentindo primeiro para Deus, segundo para mim mesmo e terceiro para o outro. A fofoca que vai se propagando nunca é uma verdade. Sempre é a mentira que começou já errada. E por isso se tornou fofoca. Porque as coisas boas nós temos uma dificuldade imensa de propagar. Agora, o que é mentira, nós temos uma facilidade muito grande de propagar. Olhando para Nossa Senhora, que teve a graça de ser liberta, de ser livre do pecado original, nós não tivemos essa graça, nós nascemos com Ele, mas pelo nosso batismo, nós somos libertos dele. Mas Ele não some da humanidade, porque parece que cada vez mais nós queremos estar perto desse pecado original e não longe. Se muitas vezes, junto com os jovens, tem alguns aqui para comprovar, o jovem é bom de trabalhar com ele, porque quando você está diante dele, ele fala o que ele pensa. Muitas vezes os jovens me chamaram de estúpido e grosso, né, Alex? E que bom! Que bom! Depois eu pensava, até falei para eles, enquanto me chamam de estúpido e de grosso, não me chamam de mentiroso e fofoqueiro. Que nós possamos, meus irmãos, não esconder nada de Deus, porque na nossa relação com Jesus, nós podemos sim querer esconder dele, mesmo que ele esteja vendo tudo. Deus vê tudo, mas Jesus sempre está no nosso lado, e mesmo que a gente faça uma coisa errada, qualquer coisa que possa acontecer, Jesus, tu está comigo, tu está do meu lado. Que nós saibamos ser sinceros com Jesus. Porque se nós mentirmos para Deus, o segundo passo é mentir para o outro. E antes disso tudo já estamos mentindo para nós mesmos. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para cada um de nós. Quando surge algum problema na igreja, qual é a orientação da palavra de Deus? Chama os teus irmãos para conversar. A segunda, chama mais pessoas para estarem juntas. A terceira, chama a igreja. E dentro desses passos acontece o diálogo, a conversa sincera e a conversa verdadeira, olhando o olho no olho, não olhando nas costas. Este é o convite que Nossa Senhora nos faz nesse final de semana. Ela não teve pecado original. Que nós saibamos nos manter distantes desse pecado original. E se nós cometemos o pecado original de querer ser mais que Deus, de querer mentir, de querer fofocar, aproveitemos antes do Natal para nos confessarmos. É uma ótima oportunidade. E que através dessa confissão, nós possamos nos preparar para o Natal que vem. Para esse Jesus, Ele que nos dá esperança. E Ele, que não sei como, mas Ele consegue ter misericórdia conosco. Então o convite é esse, que nos preparando para o caminho do Natal, nós possamos caminhar em direção a Jesus, nos reconciliarmos com Jesus, nos reconciliarmos com nossos irmãos, e antes disso tudo, te reconcilia contigo mesmo. Faz as pazes contigo, para que tu possas deixar esse pecado original bem longe de ti. Que Nossa Senhora nos ensine a caminhar sem o pecado original. E que no Natal nós possamos poder olhar para Jesus na manjedoura e chegar bem perto dele. Se nós estamos manchados pelo pecado original, alguma coisa vai nos puxar para fora sempre. E nós não vamos conseguir chegar perto dele. Então que nós possamos nos aproximar de Jesus nesse Natal. Jesus sempre nos dá uma segunda chance. E essa segunda chance é assim como foi para vários apóstolos e discípulos, em que Jesus olhava para eles e dizia: entra de novo no meu barco, entra de novo no barco da minha vida, pois eu estou contigo remando no mar da vida. Jesus não nos abandona. Então que nós saibamos sempre estar com Jesus dentro do nosso barco. Não deixemos que o pecado original entre dentro do nosso barco e que Jesus permaneça no lado de fora. Que nós possamos aproveitar
este canto que nós vamos ouvir para refletir se nós queremos ou não estar no barco de Jesus, se nós queremos ou não andar com Ele, se nós queremos ou não ser chamados por Ele. E a partir da nossa decisão, que nós possamos então nos preparar para o Natal, nos purificando a nossa própria alma. De novo, eu fiz essa reflexão e essa homilia pensando na minha vida, mas que nós possamos refletir. Perdão, se em algum momento eu sou estúpido, mas como vos disse, o diálogo é para ser feito na comunidade, a conversa é para ser feita no grupo, na nossa família cristã. Que a palavra de Deus possa nos iluminar, possa nos guiar para o Natal, o nascimento de Jesus.